Olá, leitores! Eu sou a Isabela, de um livro após o outro, e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Dessa vez, da Maratona Páscoa em Livros, que este ano, no terceiro ano da maratona, está sendo organizada por mim, pela Thali do Cutucando a História e também pela Nana do Livro Aneios. Eu já postei um vídeo aqui falando sobre a maratona, é o terceiro ano da maratona, e essa maratona, gente, só fica mais incrível a cada ano. Então esse ano, assim, eu estou bem ansiosa, porque tem muita coisa legal pra acontecer. E bem, vocês viram aí que eu já comecei a maratona o quê? Lendo, né? Ainda bem. Espero não flopar. Mas eu comecei lendo um livro que não estava na minha TBR, que é o Diário de John Winchester. Eu estava lendo esse livro faz meses, porque eu estou reassistindo toda a série. Eu parei na 8ª, 9ª temporada. Então eu queria reassistir desde o primeiro episódio pra realmente dar fim à série, que parou na 15ª temporada. E eu estou já na 12ª, indo pra 13ª. E lá no ano passado, quando eu ainda nem cheguei na 10ª temporada, eu decidi ler o Diário de John Winchester, porque eu sempre tive curiosidade, e quando eu estava reassistindo a série, né, revisitando esse universo, atiçou ainda mais minha curiosidade. E esse livro está disponível pelo Kindle Unlimited. Vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês tenham interesse em conferir essa história. Faltava aí mais ou menos uns 20% para terminar essa leitura, então eu decidi hoje, já na minha primeira leitura da maratona, terminar o Diário de John Winchester para depois seguir com a minha TBR. Então eu terminei agora, já são 11h30, terminei o Diário de John Winchester. E é uma leitura muito legal, gente, muito interessante, mas é uma leitura que foca bastante em coisas mais de teoria, assim, sabe? Porque fala sobre demônios, sobre criaturas, sobre, enfim, toda essa coisa, sabe, esotéricas. Não tem muitas partes em que o John fala bastante sobre a Mary, sobre o Dean, sobre Sam, então talvez não tenha sido o que eu esperava desde o início, mas não foi algo ruim, sabe? Foi algo diferente do que eu esperava, mas ainda assim foi algo bem interessante. E expandiu o universo de sobrenatural. Então foi uma leitura interessante. Se vocês já leram algum outro livro do universo sobrenatural, enfim, deixem nos comentários, porque eu fiquei curiosa. Existem vários livros do universo sobrenatural, mas eu acho que nenhum foi escrito pelos diretores ou criadores da série. Todos foram, assim, escritos com a permissão deles, pra que expandisse esse universo de sobrenatural, mas nenhum é, tipo assim, oficial mesmo do sobrenatural. Eu tô meio viciada em sobrenatural, assim, muito viciada. E agora eu vou começar a ler o meu primeiro livro da minha TBR, que é Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool. Esse livro aqui é um livro encalhado da minha estante desde 2017. Então, assim, eu tô curiosa pra ler ele. Muita gente no vídeo da apresentação da TBR disse que tem esse livro, ou que já teve curiosidade pra ler, e nunca pegou ele, porque também, assim como eu, nunca teve assim uma grande vontade de pegar ele e ler. Então eu fiquei curiosa, sabendo que tem muita gente na mesma situação que eu, que tem esse livro e ainda não leu. E pessoas que já viram, têm curiosidades, mas também ninguém despertou assim, uma curiosidade nelas de realmente pegar o livro pra ler. Então eu tô curiosa nesse livro. Ele tem aproximadamente 280 páginas, então não é um livro muito grande. E a diagramação dele é tranquila. Então eu vou começar ele agora, neste momento, e eu espero terminar ele logo, né? Porque tem mais 2 livros pra ler. Ai, gente, por que eu faço essa TBR tão grande? Não entendo. Vou aqui pra minha leitura, porque, né, maratona já começou.
Eu cheguei na página 44, justamente quando vai contar a história de Pi. E é bem interessante porque esse livro ele fala bastante sobre o Pi, né? Sobre o número Pi. Enfim, sobre essa questão matemática. E, enfim, tô achando bem interessante a história. Tá me prendendo muito, assim, sabe? Eu tô muito curiosa pra saber mais sobre os personagens. E desde do prólogo já começou a falar sobre o Early Alden, que é um garoto que o Baker acaba conhecendo. E tem algumas atitudes do Early que ninguém entende, todo mundo acha ele meio estranho, meio esquisito. Mas eu tô bem curiosa pra conhecer mais sobre o Early. Ele parece ser, tipo, aqueles personagens incríveis, sabe? Que é fora da caixinha, mas são extraordinários. Enfim, eu tô bem interessante pra ver como vai ser esse relacionamento do Baker e do Early, essa amizade. Já dá pra ver, assim, isso crescendo, sabe? Isso realmente começando ali se desenvolver. E sobre o Jack, que é o Baker, né? Jack Baker. Ah, gente, ele é muito fofo. Os personagens, eles são, tipo, bem novinhos na história. Então, o Jack, ele vai pra uma escola. Uma escola meio militar, porque o pai dele é da Marinha. E ele vai pra escola... Deixa eu ver se eu acho o nome. Morton Hill. O Jack, ele vai pra essa escola depois que a mãe dele, infelizmente, falece. E o pai dele, né, é da Marinha ali, das Forças Armadas. E ele passou muito tempo longe ali da família. Então o pai dele acaba voltando, né, com a morte da mãe do Jack. E acontece que ele precisa voltar a trabalhar, mas ele não deixa o Jack com outro parente e tal. E ele leva o menino pra essa escola, Morton Hill, que fica no Maine. E o Jack morava no Kansas. Então é um lugar assim bem diferente do Kansas. Vai ser toda uma nova experiência pra ele, no meio de uma dor assim, muito grande da perda da mãe dele. Então é uma experiência totalmente nova e difícil pro Jack. Mas logo no primeiro dia ele acaba vendo o Early. Ele não fala com o Early, mas ele vê e acha o garoto meio estranho, meio tipo, o que será que tem com esse garoto? Ele acaba conversando com outros garotos do Morton Hill. E acaba vendo que o garoto é meio estranho, tem umas atitudes meio estranhas, mas o Jack, ele fica muito curioso, assim, sabe? Tipo, ele até comenta numa parte da história, será que de esquisito que você colocaria numa camiseta de forças ou que ficaria sozinho no recreio e enfiaria um inseto no nariz? Enfim, o Jack é uma criança bem interessante, assim, curiosa. Eu tô gostando bastante de estar conhecendo ele aos poucos, assim, sabe? Nesses primeiros capítulos. E bem curiosa sobre também o Early, que eu tenho certeza que esse Early vai soltar muitas pérolas aí na história. E também já teve um acontecimento que não sei se vai ser um acontecimento mágico, mas vai ser um acontecimento meio estranho, que ainda o Jack tá tentando entender, sabe? Então eu fiquei bem curiosa já com isso, pra ver se essa parte da magia vai ser inserida na história. E eu falei pra vocês, né, que era um livro que misturava história com fantasia, porque ele tem umas partes de Segunda Guerra Mundial, mas não sei, não tenho certeza. Então eu acho que vai ter algumas partes de magia, mas não sei, veremos mais pra frente, conforme eu for lendo. Enfim, é isso que eu tenho a dizer pra vocês nessas primeiras quase 50 páginas da história. Já me deixou muito intrigada na história, sabe? Eu não tô querendo parar de ler, eu tô, assim, muito realmente envolvida com o Jack, com o Early, assim, bem curiosa sobre a escola, sobre os garotos. Foi um bom começo, sabe? Foi um começo que não teve muita coisa acontecendo, a gente ainda tá sendo apresentado ao Early, a gente ainda tá conhecendo o próprio Jack. Mas ainda assim é um começo que deixa assim pequenos mistérios, sabe? Pequenas migalhas assim que no fim vai te levar a algum lugar. E eu tô curiosa pra saber que lugar que é esse. Mais tarde eu volto pra dar outro update pra vocês. Não sei se eu continuarei a ler hoje. Veremos. Espero. Que ainda tem muitos livros pra ler.
Chegamos no penúltimo dia da maratona, hoje é sábado. Eu cheguei na página 106 de Em Algum Lugar nas Estrelas e, gente do céu, que história fofa demais. Eu tô gostando muito dessa história, muito. É muito legal conhecer o Whirly, conhecer também o próprio Jack. Eu acho esses garotos muito fofos. E assim, eles não são tão novos, né, quanto eu achei que eram no começo. Eu acho que eles devem ter por volta de 12, 13 anos. Mas ainda assim, eu fico impressionada com a maturidade dos dois, tanto do Early quanto do Jack. O Jack, mesmo sendo novo, é muito interessante ele refletir sobre o mundo, refletir sobre diversos assuntos. Alguns não tão sérios assim, mas ainda assim é muito interessante acompanhar toda essa reflexão, sabe, dele. Ele pensa muito sobre as coisas, porque ele se sente perdido depois da morte da mãe dele. Então é muito interessante acompanhar, sabe, esse processo de ele perceber que ele está perdido e tentar achar algo que direcione ele, algo que mostre pra ele que é ali que ele tem que ir, é ali que ele tem que seguir, sabe? E o Early acaba sendo um desafio pra ele, né? Porque ele não entende o Early, ele fica tipo, nossa, garoto esquisito. E eu comentei com vocês no outro update, né? Que o Jack pensava muito, tipo, será que o Early é o tipo de esquisito que você coloca uma camisa de força? Ou que é o tipo de esquisito que, enfim, sete no nariz no recreio? E é uma frase que eu acho que todo mundo já se perguntou um dia quando viu uma pessoa que agia de um modo diferente, que pensava de um modo diferente, que a gente julgava, tipo, nossa, essa pessoa é esquisita, é diferente. Mas será que é um diferente, tipo, ok, ou é um diferente, tipo, meu Deus. Mas conforme o Jack vai conhecendo o Early, ele vai percebendo que o Early, ele não é tão esquisito assim, ele é diferente. Mas não é um diferente ruim, não é um diferente louco, sabe? Ele só é diferente do jeito dele. E é muito interessante ver o Jack tendo essa empatia, sabe, com o Early, de conhecendo mais o Early, de tentando entender o Early e nas suas atitudes que muitas vezes o Jack não entende. Mas que ele começa a refletir, ele começa a pensar e fala, não, mas talvez não seja bem assim. Ai, gente do céu, é uma história, assim, incrível. E olha que eu tô quase na metade do livro, mas eu estou amando demais ver esses dois juntos, criando, sabe, essa conexão, criando essa amizade. É uma história que está me conquistando demais, 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 principalmente o Jack e o Early. Como eu disse pra vocês no outro update, tem algumas histórias sobre o Pi. E é muito interessante porque o Jack não entende muitas coisas de Pi, tipo, porque ele acha que o Early tá falando do Pi, personagem da história, e não do número pi, mas o Early fala muito sobre o número do pi, que o número pi, ele tem toda uma história e você consegue entender essa história, ler essa história através dos números. Isso é algo que, tipo, eu fiquei muito surpresa quando apareceu na história, muito intrigada, porque fiquei pensando, será? Não tem, assim, a magia que eu esperava, tipo, de poderes, feitiços, mas tem toda essa magia, sabe, da história, de ter essa história sobre o pi. O Early consegue contar essa história através dos números, consegue ler essa história através dos números e o Jack fica, tipo, tentando entender se essa história é real, se ele tá falando do pi personagem ou pi número. E sempre quando o Early vai contar pro Jack uma parte da história, a gente lê, sabe, essa parte da história. Então eu achei bem interessante como a autora colocou isso, sem ser, tipo, uma narrativa do Early, né, tipo, contando a história. E sim ser como se fosse uma parte do livro mesmo, do personagem Pi, falando sobre aquele momento que o Early está contando pro Jack. Enfim, eu acho muito interessante esses insertos, assim, né, da história no meio do livro. Achei simplesmente sensacional. E é isso que eu tenho a dizer pra vocês, gente. Eu estou me apaixonando pelo Early e pelo Jack. São dois garotos excepcionais. Eu tô gostando muito dessa questão social, assim, sabe? De julgar, de a gente ter mais empatia também, que a história está trazendo. E muito curiosa pra saber como que essa história vai se desenrolar, porque eu ainda estou na metade, ainda eu fico pensando assim, meu Deus, o que ainda vai acontecer nesse livro? Porque é um livro que tá me surpreendendo bastante, sabe? Mesmo não tendo, assim, muita coisa pra acontecer, porque os garotos estão num colégio que é praticamente um internato, né? Eles ficam lá sozinhos, assim, presos naquele colégio, né? Não tem muita coisa pra acontecer e a autora, ela não fica narrando, tipo, muitas coisas do cotidiano.
que é muito interessante, é uma narrativa mais focada mesmo nas coisas mais interessantes e nas reflexões do Jack, que não são nada monótonas e chatas, são muito interessantes e muito reflexivas. Você reflete junto com o Jack e pra pensar que ele é tipo um garoto, né? Não tem muita coisa assim pra acontecer, mas ainda assim é uma narrativa que deixa você muito intrigado, deixa você muito curioso pro que vai acontecer, pros próximos passos e pra conhecer mais sobre o Early, tipo, o que esses dois vão aprontar. Enfim, eu tô gostando demais desse livro, gente. É um livro, assim, muito sentimental, sabe? Que fala muito sobre luto, fala muito sobre empatia. Sensacional até agora essa leitura e eu tô curiosa. Será que ele vai ser favoritado? Veremos. E chegamos no último dia da maratona e não terminei nenhuma das minhas leituras da minha TBR, o que surpreende um total de 0 pessoas. Então chegamos no último dia da maratona, gente, mas eu tenho que explicar uma coisa pra vocês. Eu tô trabalhando e assim, é muito cansativo. Então eu só tava lendo de manhã e eu tenho tipo assim um período de mais ou menos 1h30 pra ler. Então eu não li muito mesmo. Mas ontem eu consegui chegar na página 148, no capítulo 19 do livro Em Algum Lugar nas Estrelas. Esse livro aqui tá simplesmente sensacional, igual eu tava falando pra vocês ontem. É uma história que tá me surpreendendo muito a cada instante, a cada momento do livro. Não muito pelos acontecimentos, mas pelo rumo, sabe, que a história toma, porque parece que tudo que acontece, toda a história que é contada, toda coisa que é relembrada tem um significado por trás, sabe? Tem uma mensagem por trás, tem uma coisa pro leitor refletir, que é o próprio Early ou o próprio Jack reflete sobre, sabe? Então é um livro, assim, cheio de mensagens, cheio de reflexão. É um livro muito sentimental e tem uma história tão linda, assim, de 2 garotos. Um que está em busca pra saber onde está o Pi, mas que também tem toda uma outra mensagem por trás disso. E o Jack que acha o Early totalmente esquisito de acreditar que o Pi está perdido, mas que acaba embarcando com ele nessa aventura. Então, assim, é uma história simplesmente incrível, gente. Incrível, eu ainda nem terminei, mas tá me prendendo muito, sabe? Eu tô muito curiosa pra ver o que vai acontecer, tô muito interessada no Pi. Eu gostei muito de como a autora ela foi montando, assim, sabe? Toda a história, de como ela foi elaborando toda a história, desenvolvendo, porque eu realmente fui pega de surpresa praticamente a todo momento e eu gostei muito disso, sabe? De não saber o que esperar, de toda hora acabar refletindo sobre uma coisa e pensando, falando, nossa, é isso que ela quer dizer, sabe? Uma leitura excepcional e eu estou muito ansiosa por terminar. Então agora eu vou terminar esse livro. É uma leitura muito rápida, gente, então eu acho que eu vou terminar bem rapidinho essas últimas páginas que faltam. Falta um pouco mais de 100 páginas pra terminar essa leitura. Aí provavelmente vou pegar o primeiro livro de O Segredo dos Reinos. Os Segredos do Reino. E daí vou pegar aquele primeiro livro. Vamos ver se eu vou conseguir terminar aquele primeiro livro hoje. E eu quero tentar terminar e começar o segundo livro, né? Dessa, não sei se é uma duologia ou série, que é Declínio do Reino. E não sei se eu vou pegar mais alguma coisa no Kindle, porque no Kindle eu tenho uma antologia, verdade, provavelmente eu vou ler alguma coisa dessa antologia, que é a antologia Antiguas Maldições, não sei falar espanhol, gente, então assim, releve. Mas é uma antologia que está em pré-venda, eu acho, no site da editora Sina. E é uma antologia, gente, de contos que eu tô muito ansiosa pra ler faz muito tempo. Entrou em campanha lá no Catarse e desde então eu fiquei louca pra essa antologia. É uma antologia que reúne contos mais assim, dark. E são contos bem interessantes, assim, a proposta eu achei muito, muito legal. Mais tarde, se eu começar mesmo a ler algum conto dessa antologia, eu conto mais sobre pra vocês. Mas, gente, eu tô muito ansiosa pra essa antologia. Eu vou deixar o link da pré-venda aqui na descrição pra vocês. E todo livro que aparecer aqui, gente, eu vou deixar o link aqui na descrição. Caso vocês se interessem, vai lá no link, que daí você vai ter mais informações sobre a sinopse, enfim, vai pôr na sua wishlist, pegar no Kindle Unlimited. Enfim, é isso. Agora eu vou pra minha leitura porque a maratona tá acabando, infelizmente.
Eu terminei de ler Em Algum Lugar nas Estrelas e, gente, favoritado. Simplesmente isso. Essa história é simplesmente incrível. Incrível, incrível, incrível. Eu me surpreendi muito com essa história, eu achei que ia ter alguma fantasia. Não é que não tem, mas não é o tipo de fantasia que eu tava esperando, de feitiços e magia, mas é uma outra magia, assim, sabe, da história. E eu gostei muito que esse livro, ele teve uma relação com a história de Pi. Eu assisti o filme, né, de Pi. É um filme que eu acho que todo mundo já conhece, que é muito famoso. Eu não li o livro, mas acho que As Aventuras de Pi, alguma coisa assim. A história que o Early conta sobre o Pi é muito parecida com o do filme. Tem alguns detalhes diferentes, mas assim, eu acho que a mensagem da história, sabe, é muito parecida, porque no filme o Pi, ele acaba passando por muitas coisas em uma aventura dele, que no final é meio que tipo assim, acredita quem quiser, sabe? É uma coisa assim, o personagem, ele conta como se realmente tivesse acontecido, mas tem pessoas que não acreditam, que acham que aquilo é impossível de acontecer, e outras pessoas acreditam. Então é muito meio que isso, sabe? A história do Pi também, que o Early conta. Pessoas acreditam, pessoas não acreditam nessa história, no que o Pi enfrentou e se ele realmente existiu. Mas o Early acredita. Então, assim, é uma história que o Jack, ele questiona muito isso, tipo, garoto, é só uma história, sabe? E o Early, ele insiste que não é só uma história, que são números, que ele consegue enxergar essa história. Enfim, tem toda uma mensagem por trás disso e é uma coisa muito disso, sabe? Tem pessoas que conseguem enxergar toda a magia por trás, conseguem enxergar toda a mensagem por trás dessa história, tanto do Pi quanto do Jack e do Early. Eu achei uma história, assim, muito linda e emocionante. No final, assim, eu quase não consegui segurar as lágrimas, porque, gente, é muito emocionante ver o Jack e o Early, tipo, pensar em como eles começaram toda essa jornada, de quando o Jack foi pra Morton Hill e de como a história acabou, assim como ele amadureceu, como ele conseguiu ter tanta empatia com o Jack, conseguiu acompanhá-lo nessa jornada, em tudo que eles passaram. É simplesmente muito emocionante ver todo esse trajeto dos dois, ver tudo o que aconteceu e ter, sabe, essa mensagem no final tão linda de empatia, de respeito e de esperança. Eu não esperava que esse livro fosse me trazer tudo isso, tipo, não esperava mesmo. Mas eu simplesmente amei demais essa história, gente, é muito, muito linda. O livro, ele faz muita referência à astronomia, ele fala muito sobre estrelas, ele também acaba citando um pouco sobre luto, porque o Jack perdeu a mãe dele, então o Jack, ele se vê perdido. Então, assim, é um livro que tem muitos sentimentos, é um livro que traz muitas reflexões, e ele não tem, assim, uma narrativa muito infantil, apesar dos personagens serem jovens. Ele não tem nada infantil. O Jack, ele reflete muito sobre as coisas, ele, em muitos momentos, como eu disse pra vocês, ele acaba se pegando, julgando o Early, e ele mesmo acaba, às vezes, trazendo alguma coisa, alguma fala da mãe dele, alguma coisa, assim, que faz ele repensar nesse julgamento que ele faz sobre o Early ou sobre outros personagens. É excepcional essa leitura. E não tem esse toque tão infantil, mesmo os personagens sendo jovens. Ele tem um toque muito maduro, muito reflexivo sobre diversos assuntos. Mesmo sendo um livro que retrata lá 1945, mais ou menos, por volta onde a Segunda Guerra acabou, ainda assim é um livro muito atual e eu simplesmente amei demais. E no final, aqui nas últimas páginas, depois do epílogo, tem uma nota da autora que eu achei muito legal, que ela explica de onde ela tirou essa ideia de ter esse livro, de onde ela tirou a ideia de ter o personagem Early, e que ela acabou tendo a inspiração do personagem Early de uma pessoa, um homem autista, que ele escreveu um livro, e ela leu esse livro, e acabou, assim, gostando muito de como ele contava sobre meio que como ele enxergava as coisas, que ele enxergava os números como texturas e cores, e ela acabou tendo essa inspiração pra criar o personagem Early, mas que ela não chama, tipo, não chama não, né? Não é a palavra certa. Mas que ela não denomina o Early como uma pessoa autista, porque na época não era esse diagnóstico que as pessoas tinham, infelizmente. Essas pessoas eram chamadas de loucas, estranhas, esquisitas. Esse diagnóstico na época não existia, então não faria sentido a autora colocar muito essa questão do autismo, assim, tão explícito
com esse nome, sendo que na época não tinha. Então, é um livro que mistura muito realidade, fatos com ficção. Enfim, gente, é uma leitura assim que até agora eu tô tentando absorver, sabe? As coisas que esse livro me fez sentir, as coisas que esse livro me fez pensar. Eu não tava preparada pra tudo que esse livro me fez sentir, pra todas as emoções, sentimentos e reflexões que esse livro me fez ter durante a leitura. Foi uma leitura assim que me surpreendeu completamente, gente. E eu acho que eu vou demorar um tempo pra conseguir pôr em palavras tudo que eu senti, tudo que eu penso sobre essa história. Eu preciso, sabe, é uma história que você precisa absorver. Mas tem uma mensagem muito linda, é um livro muito sentimental, que favoritado. Gostei muito de ter essa leitura durante a maratona. E foi um ótimo livro, assim, pro domingo de Páscoa, que muitas pessoas acabam não tendo essa tradição que é majoritariamente católica, né? Da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. E é um dia para se refletir, acaba se perdendo em meio a chocolates. Mas essa leitura foi, assim, um livro incrível para esse domingo de Páscoa. Incrível mesmo. Enfim, agora que eu terminei esse livro, eu vou pegar Os Segredos do Reino. Ou Segredo do Reinos. Acho que é Os Segredos do Reino. Até o final dessa maratona eu vou sei falar esse nome certo, né? Agora são mais ou menos umas 8 horas, então ainda tem um chão aí até a maratona acabar. Não sei se eu vou terminar esse livro durante a maratona. Vamos ver como vai ser. Eu quero chegar pelo menos na metade do livro. E se sobrar um tempo, eu pego a antologia Antiguas Maldições pra ler alguns contos. E vai ter resenha lá no Instagram, gente, dessa antologia. Então, me siga no Instagram pra você não perder essa resenha que vai sair ainda esse mês. Enfim, é isso. Vamos pra leitura, porque a maratona tá acabando. Mas pelo menos eu terminei uma leitura, né? E a maratona já se encerrou. E eu consegui chegar na página 104 do livro Segredos do Reino. Tava uma leitura muito interessante, viu? Eu queria até que a maratona durasse mais um pouco pra eu terminar, tipo, de ler esse livro, porque a história tá muito interessante. Eu tô me surpreendendo bastante com essa história. É uma história onde a gente vai acompanhar o reino de Mercullan, que tem o rei Clausius. Porém, o rei Clausius não é bem aquilo que ele mostra ser, não é bem aquilo que o povo, né, acredita que ele é. E ele vai acabar mostrando sua verdadeira face, principalmente para sua sobrinha, a Clarissa, e para o Miguel, que acaba se envolvendo numa situação não muito agradável. E os dois acabam sendo alvos do rei Clausius. E o rei Clausius coloca todas as suas forças para perseguir e capturar Clarissa e Miguel. Tô bem nessa parte da fuga dos dois. Ainda não vi muita coisa sobre o reino, porque tipo, ainda é o começo. Mas ainda assim, foi um começo bem interessante, porque tem muita ação. A cena, ela se desenvolve muito rápido, então eu gostei bastante da narrativa do autor também, porque é um livro narrado em terceira pessoa, então nós podemos acompanhar diferentes perspectivas de uma mesma cena e também acompanhar diferentes cenas no mesmo capítulo. Então eu achei isso bem interessante, não é nada confuso. E eu gostei bastante da narrativa do autor, é uma narrativa bem interessante. E eu já fiquei super intrigada na história, super presa, assim. É uma leitura que fluiu demais, gente, essas 100 páginas. Fluiu demais essa leitura. E eu queria muito ter avançado mais nessa leitura se não fosse o fim da maratona. Mas eu cheguei quase na metade, gente. Li bastante desse livro. E foi uma leitura muito agradável, muito gostosa. É aquela fantasia de reinos e tudo mais, com um rei tirano e um pouco sanguinária. Mas eu já fiquei curiosa por causa dos títulos, né? Porque, tipo, esses Segredos do Reino, então provavelmente eu já descobri muita coisa sobre o Clausius. E eu já fiquei curiosa no próximo livro, que é Declínio do Reino. É eu curiosa pros próximos livros, sendo que eu nem terminei de ler o anterior. Tem aqueles mistérios, sabe? Tem os mistérios, tem a fuga da Clarissa, do Miguel.
E aquele mistério, tipo assim, o que vai acontecer, o que o Caos vai aprontar com a mente sanguinária dele, maquiavélica. Enfim, é uma história que nas primeiras 100 páginas já me deixou curiosa, já me pegou, sabe, assim. E é isso. Eu terminei de ler o Diário de Winchester nessa maratona, né, falando sobre o saldo da maratona. Eu terminei de ler o Diário de Winchester, terminei de ler e comecei, né, no fim li Em Algum Lugar das Estrelas, da Claire Vanderpool, que foi uma surpresa inacreditável. Eu gostei muito desse livro, gente. Favoritado. E comecei uma história que tá me intrigando muito e que eu estou gostando bastante, que é Segredos do Reino. Em breve, resenha aqui no canal, gente, com certeza. Enfim, aí vocês vão descobrir o que eu achei desse livro na resenha. Então, ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem os vídeos. Essa maratona foi super legal, super divertida. Tiveram vários desafios lá no grupo do WhatsApp e também no Instagram. O pessoal super participou, super leu bastante ou utilizou os sprints pra estudar, pra fazer outras coisas que precisavam fazer ali. Enfim, foi uma maratona super divertida e eu espero vocês no próximo ano, na 4ª edição. Mas fiquem ligadas no canal da Thali, da Nana e meu, porque vai ter muita coisa ainda esse ano organizada por nós, muita live de sprint pela Nana e também pela Thali. Então, fiquem ligados, ativem as notificações, sigam as meninas porque o conteúdo delas são incríveis. Espero que vocês tenham lido bastante nessa maratona. Me fale aqui nos comentários o que você leu, como foi a maratona pra você, como você usou esses sprints pra ler, ou pra estudar, ou pra fazer alguma outra coisa que você precisava fazer. Enfim, me fale também se já leu alguns livros que eu mencionei aqui. E é isso. Acabou a maratona, infelizmente. Mas vai ter mais ainda por vir, né? Eu vejo vocês no próximo vídeo.